Hoje nós falaremos sobre o 6º episódio de Chainsaw Man e sobre o 7º episódio de Mob Psycho 100 terceira temporada. Vem comigo e bora ver tudo que rolou nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friso e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos 11 inscritos novos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Caso você não seja inscrito, é muito fácil, é só clicar no botãozinho de se inscrever no canal. E caso você já seja inscrito, também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo do canal, é só ativar esse sininho para estar garantindo que você vai receber notificação toda vez que vídeo novo sair. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! O 6º episódio de Chainsaw Man começou com a galera pegando mais algumas confirmações de que eles estavam sim em um loop que eles não entendiam. A Himeno pediu pra Kobeni fazer a posição de paz, enquanto ela subia pra ver se quando ela voltava a Kobeni aparecia da mesma maneira, foi o que apareceu também. O Aki aí tentou entrar em um dos quartos e atravessar a janela pra ver se tinha alguma coisa lá fora. Só que acabou que quando ele atravessava a janela do quarto, ele aparecia no quarto do lado oposto ao qual ele entrou. Ou seja, eles realmente estavam num loop ali, um local fechado, e que eles não poderiam sair dali de qualquer maneira plausível ali no momento. Então eles todos se reuniram dentro de um quarto e eles queriam tentar encontrar uma razão pelo qual eles estavam presos ali. Acabou que eles não chegaram a nenhuma conclusão importante e o Denji então aproveitou para dormir no meio de toda essa situação que incitava o caos, porque para ele tanto faz e aquela era uma oportunidade única para ele dormir porque a cama era extremamente boa. Quando o Denji acordou ali, a Himeno estava do lado dele e a Himeno acabou explicando o que estava acontecendo. A Kobeni já tinha ficado completamente maluca, tentou beber água da privada e foi posta para dormir pela Himeno. E o outro cara já estava começando a ficar um pouco mal também, então era questão de tempo pra ele enlouquecer que nem a Kobeni. A Power tava na cama do lado deles e como ela não tinha nada pra fazer, ela ficou pensando em qual maneira ela conseguiria pegar o prêmio Nobel pra ela virar primeira-ministra e acabar com a raça dos humanos, idiota como sempre. O Aki ficou vasculhando o andar pra ver se ele encontrava alguma pista do que eles tinham que fazer pra sair dali. Mostrou então um pouco mais do backstory do Aki com a Himeno, em que a Himeno tava tentando entender o motivo pelo qual o Aki era tão sério, e aí ela chutou, graças à experiência dela já, que ele tava ali pra tentar derrotar o demônio da arma, o que era uma grande motivação de muitos dos caçadores de demônios que vieram trabalhar na agência, mas que acabaram já morrendo e que ela inclusive presenciou isso. Muitos dos familiares desses caçadores de demônios também descontavam a raiva nela quando encontravam ela na rua, porque apesar da Himeno não ter culpa, ela era sempre a que sobrevivia, e aí o Aki ficou muito bravo com essa atitude das pessoas porque a Himeno não tem culpa do que aconteceu. Isso mostrou um pouco mais da interação entre os dois e por que eles confiam tanto um no outro. Aí também a Himeno quis fazer o Aki começar a fumar, porque esse é um hábito que ela tinha e ela queria compartilhar com alguém, principalmente alguém que está próximo dela, que nem é o caso do Aki. Ele nunca quis fumar, porque ele sabia que fazia mal pros ossos, mas eventualmente ele acabou cedendo, então ele começou realmente a fumar também, que nem ela. E o que é interessante, ela não quer que ele morra, mas ao mesmo tempo ela faz ele fumar. É meio controverso essa relação da Himeno com o Aki. Depois que mostrou esse backstory, eles saíram todos pro corredor pra ir novamente até o local em que eles mataram aquela cabecinha daquele demônio que tinha aparecido no episódio passado. Eles encontraram naquele local um demônio muito maior que havia se formado a partir daquela cabeça, que havia consumido o medo ali no local para se tornar cada vez maior. Ele se intitulou como sendo o demônio da eternidade, então quer dizer que talvez eles estejam presos aí pela eternidade, a não ser que eles encontrem o corpo verdadeiro, o coração do demônio, que daí mataria ele de uma vez por todas. A Himeno até tentou ali usar a mão do demônio fantasma para matar o demônio, mas era inútil, porque quanto mais ela batia, mais ele crescia de tamanho. O Aki tentou usar o demônio raposa, mas como o demônio raposa não estava ali, porque aquela era uma espécie de dimensão diferente, ele não conseguiu usar do contrato dele. Aí esse demônio da eternidade explicou que eles estão no estômago dele e apenas questão de tempo até eles serem devorados. Porém, ele falou que caso eles firmem um contrato com ele, afirmando que eles deixarão o demônio da motosserra para que esse demônio o consuma, ele deixaria todos saírem vivos, com exceção, obviamente, do Denji. O Aki nem pensou duas vezes, ele negou o contrato com esse demônio, porque apesar do Denji também ser um demônio, ele ainda é humano, então os caçadores de demônios não matam humanos, eles apenas caçam demônios. A Himeno também nem considerou essa possibilidade nesse primeiro momento, mas a Kobeni acabou ouvindo e acordando, e como ela já estava maluca, ela pegou uma faca e tentou ameaçar o Denji para que ele se entregasse ao demônio da eternidade e eles conseguissem fugir dali. E então a Kobeni partiu para cima do Denji, mas antes que ela pudesse sequer se aproximar dele, tanto o Aki quanto a Himeno desferiram golpes na Kobeni para que ela fosse novamente posta em estado inconsciente para que ela não atrapalhasse. Eles ficaram encarando o demônio da eternidade parado em busca de uma resposta para esse caos aí que tá acontecendo, mas chegou um momento que o próprio demônio começou a se mover e como aquele era o estômago dele, ele inclinou essa sala em 90 graus para que qualquer pessoa que caísse direto na boca dele para que ele a engolisse. Como era só questão de tempo até eles serem devorados, alguma atitude deveria ser tomada.
tomada. A Kobeni queria de qualquer maneira sacrificar o Denji, porque aquilo era uma questão de sobrevivência, então era melhor que todos sobrevivessem ao invés de todo mundo morrer, só porque o Denji não poderia, entre aspas, ser sacrificado. O Aki então considerou utilizar sua espada. Ao utilizar essa espada, o Aki reduz a sua expectativa de vida em troca de algum poder que ela concede a ele. A Himeno proibiu o Aki de utilizar a espada, justamente porque ela não quer que ele morra, mas como a situação dele estava ficando cada vez mais caótica, a Kobeni resolveu apunhalar de uma vez por todas o Denji. O Aki passou na frente do Denji. Como o líder deles, ele se sente responsável por todos que estão ali, então ele quis tomar a facada no lugar do Denji, porque aquele não era momento de briga entre eles. A Himeno, por ter visto o Aki tomando uma facada, ficou completamente em choque, ela perdeu ali totalmente as esperanças, e o Denji finalmente cedeu e concordou que ele deveria se jogar ali de uma vez pra enfrentar o demônio da eternidade. E aí ele deu tchau pra todo mundo, ativou a motosserra no peito, apesar de ainda não ter se transformado em Chainsaw Man, e se jogou pra dentro da boca voraz do demônio da eternidade, encerrando esse 6º episódio de Chainsaw Man. Bora então porque eu achei do episódio. Esse talvez tenha sido até agora o episódio mais calmo de Chainsaw Man possível, apesar de que a situação em que eles enfrentavam era bem caótica. O episódio todo foi pautado por diálogos e pela interação entre os personagens para justamente entregar um pouco mais da essência deles pra gente. O Denji, no caso, a gente já conhece muito bem a essência, o Aki também, a Power estamos começando a conhecer bem a essência dela, mas os outros personagens ali que foram apresentados de verdade no episódio passado tinha que ter uma apresentação melhor, e então esse episódio foi pautado na interação entre esses personagens pra gente conhecer melhor eles. Então mostrou ali a Kobeni, que é uma menina que parece ser bem traumatizada. Ela até falou que os pais dela deram 2 opções pra ela: ou ela virava caçadora de demônios, ou ela virava prostituta pra conseguir pagar a mensalidade da faculdade para o seu irmão, que era considerado um prodígio. Dá pra ver que ela realmente tem muitos traumas, então por isso que ela age dessa maneira tão desesperada que nem ela tá sempre fazendo. Ela é extremamente medrosa, tímida, surtada mesmo, enquanto que o cara é um pouco mais normal, né? Você pode ver que tanto ela quanto o cara, por serem realmente muito normais, acabaram sucumbindo a essa situação que é realmente desesperadora, enquanto todos os que têm um parafuso a menos, que nem a própria Himeno disse, estão todos lidando com a situação da melhor maneira possível. Inclusive o Denji, que dormiu no meio do negócio, sem a mínima preocupação com nada, o que mostra novamente a essência do caráter do Denji, que também é muito bem-vindo para enriquecer esse enredo de Chainsaw Man. Enquanto eu tava lendo o mangá, me mostraram uma pesquisa de popularidade que foi feita lá no Japão com os personagens de Chainsaw Man, e eu realmente não tinha entendido por que o carro da Kobeni tinha mais popularidade que a própria Kobeni. Mas ver essa atuação dela toda surtada no anime me faz entender o porquê que ela é tão odiável nesse começo de anime, porque realmente o personagem da Kobeni é feito pra ser aquela bagaça irritante que só tá ali prejudicando todo mundo por ser totalmente surtada, e que nesse episódio foi realmente muito insuportável a presença dela, mas que querendo ou não teve a sua relevância dentro do que foi proposto nesse arco aí que tá sendo adaptado no anime. Não dá pra saber como que o Denji vai conseguir arrumar essa coisa toda, até porque o próprio demônio da eternidade falou que ele tem um coração, mas o coração não está no estômago dele, então eles têm que arrumar uma maneira de encontrar esse coração do demônio da eternidade pra conseguir matar ele. Vamos ver aí no episódio que vem como que tudo isso se resolve, até porque parece que é um beco sem saída essa situação em que eles estão envolvidos, até porque chamar por ajuda não vai adiantar nada, porque talvez as pessoas que sejam chamadas acabem presas junto com eles, e aí não tem o que fazer. A única solução mesmo é derrotar esse demônio de alguma maneira, mesmo que o Denji já tenha se jogado pra morte, e que pelo menos ele resista o suficiente pra eles conseguirem derrotar o demônio. Bora então pro 7º episódio de Mob. O 7º episódio de Mob começa com a Tomi, que é a líder do clube de telepatia, percebendo que o ano tá acabando e que como ela está no 3º ano, quer dizer que no ano que vem eles não vão mais poder ter acesso ao clube da telepatia, porque 2 dos membros saíram e não teriam membros mínimos suficientes para que a escola reconhecesse o clube e o mantivesse. Ela foi dar essa notícia triste pros amigos de clube dela, só que eles nunca levaram a sério esse negócio de telepatia, então eles não viram aquilo como uma notícia ruim. A Tomi ficou muito triste com tudo isso, porque ela pensava que eles estavam ali com objetivos similares a ela, e ela abandonou o clube falando que dissolveu ele. Só aí que eles pensaram que eles fizeram caquinha e que eles tinham que consertar aquilo de alguma maneira, levar isso a sério pela primeira vez e última também deles no clube de telepatia. Eles chamaram então o Mob para ajudar eles nesse caso. Um pouco antes do Mob descer para atender eles, o Ritsu então chamou o Mob para que ele fosse lá conversar com a galera. Só que o Mob parecia um pouco preocupado porque fazia semanas que o Covinhas não voltava e o Mob não sabia o motivo porque ele havia esquecido do episódio passado. O Mob
foi atender eles, e Yuritsu sugeriu de chamar 2 telepatas que eles conheciam, que são os irmãos Shiratori, o cabeça de bola e o cabeça de quadrado, que eles são telepatas, mas eles são telepatas a um nível inferior, que não ajudaria eles na missão deles de chamar a atenção de um OVNI. Eles apenas conseguiam se comunicar entre si próprios com telepatia, mas eles conseguiam juntos emitir um ruído que incomodava qualquer telepata num raio de 500 metros e que podia ser amplificado pelo poder do mob. Então eles foram todos pro clube de telepatia e começaram a usar esse poder para ver se eles conseguiam atrair algum telepata para a sala do clube. Aí acabou chegando nessa sala um ex-membro do clube de telepatia, que é o Takenaka, e ele acabou questionando as atividades da galera ali, porque não fazia o mínimo sentido, porque desafia o senso comum você querer encontrar telepatas por meio de um ruído que é emitido de uma maneira completamente questionável, mas que ele ficou ali de qualquer maneira enquanto eles faziam a segunda tentativa de contatar um telepata. Eles mandaram de novo o ruído, só que o ruído ficou muito forte e acabou incomodando o próprio Takenaka, que acabou então confessando que ele também era um telepata. E aí ele explicou um pouco da história dele, que ele era uma criança que, por ter esse poder de telepatia e por ele ser muito inocente, acabar falando coisas que ele não devia, ele acabou desacreditando do próprio poder dele, e que quando ele encontrou a oportunidade de entrar nesse clube de telepatia, ele pensou que houvessem pessoas semelhantes a ele que pudessem confortá-lo com esse seu poder, querendo ou não é parte da essência dele. Como nesse grupo não havia ninguém interessado em telepatia de verdade, ele acabou se decepcionando com o grupo e saindo dele, e que depois do mob tentar convencer ele a ajudar nessa despedida aí da Tomi, ele acabou concordando com a ideia. Afinal, ele leu os pensamentos do mob e ele percebeu que o mob estava falando a verdade, que ele também já tinha passado pelo que ele tinha passado, e ele se identificou muito com a situação do mob, e por isso ele decidiu finalmente ajudá-los com o plano. O mob então chamou o Reigen para levar eles até o monte que eles fariam esse contato com o alienígena e tentaram convencer a Tomi de que eles tinham encontrado um telepata para fazer o que ela queria pela última vez dela no clube. Tinha tudo para Tomi não ir, até porque ela tinha outro compromisso na mesma data, que seria na véspera do ano novo, mas depois que todos eles apareceram no dia para irem ao local, eles perceberam que a própria Tomi já estava esperando antes mesmo deles e que ela estava realmente interessada em saber quem era esse telepata. Quando ela viu que era um ex-membro do clube deles, que era o Takenaka, ela não acreditou nem um pouco no que eles estavam falando, mas mesmo assim ela decidiu continuar na jornada com eles para confirmar na hora se aquilo era verdade ou não. O 7º episódio de Mob terminou então com eles se dirigindo até o Monte Barco de Lama, que seria o local em que eles tentariam contatar os alienígenas. Bora então, porque eu achei do episódio. O episódio de hoje de Mob Psycho 100 foi muito mais tranquilo do que os que haviam sido mostrados anteriormente, principalmente porque, como já acabou esse arco principal aí do Covinhas, agora dá tempo de relaxar antes de algo novo acontecer. Então esse episódio foi mais tranquilo, justamente para resetar o clima depois de acontecimentos tão importantes terem passado nesse último episódio. Deu para ver novamente os frutos do crescimento do Mob, que vem acontecendo desde o início do anime, o Mob dessa vez passando confiança e ajudando as pessoas como se ele tivesse experiências próprias para contar, o que é verdade também, ele tá agindo de uma maneira muito mais madura mesmo. Um desenvolvimento incrível de personagem que tem a sua demonstração, coisa que muito japonês não tem vontade de fazer. Tem muito japonês que desenvolve o personagem dele e no próximo arco é como se nada tivesse acontecido no arco anterior. É raro de ver um desenvolvimento válido e expressivo de personagem como o que aconteceu em Mob Psycho 100. Então toda vez que você vê o Mob tomando as rédeas da situação, chega a ser emocionante e representa toda essa evolução que a gente foi capaz de prestigiar desde a primeira temporada. Teve várias cenas engraçadas nesse episódio também. A mais engraçada, na minha opinião, foi quando o Reigen acordou, porque ele acordou atrasado pro compromisso, e como ele sempre ensinou o Mob a não se atrasar, ele acabou chegando no local 2 minutos antes, todo ofegante, porque as pilhas do despertador dele haviam descarregado, então ele não ouviu o despertador quando ele deveria, e por isso que ele acordou mais tarde. De qualquer forma, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer no episódio que vem. Será que eles vão de fato conseguir contatar um OVNI? Eu não acho impossível, se tratando de Mob. Tinha um brócolis no meio da cidade que foi removido no episódio passado, mas de qualquer forma, fica aí essa pergunta, o que nos reserva até o final de Mob? E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam dos episódios aqui na aba dos comentários. Eu vou estar interagindo com vocês, então fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem aqui na aba. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!